Meu nome é Aline Correia e é um privilégio muito grande poder te dar as boas-vindas nesse momento de celebração e reflexão. Olá, me chamo Joyce e é lindo perceber o movimento de unidade que Deus tem promovido aqui na Multi. Você que tem caminhado junto com a gente, percebe esse movimento também? Ah, e se você está conhecendo a Multi agora, você precisa saber que você também pode viver e experimentar essa realidade junto com a gente. É verdade, Aline. Inclusive, através de nossos encontros e celebrações, estamos tendo a oportunidade de realinhar nossos corações em torno da fé em Jesus. Já parou para pensar na profundidade do que estamos dizendo? Somos um grupo de pessoas diferentes, se unindo com Jesus e em Jesus. Isso é realmente incrível. E é exatamente sobre isso que vamos cantar e refletir hoje através de uma nova série de mensagens. Então vem celebrar com a gente! Um povo se reúne em um só nome, como irmãos, filhos diferentes e gerações se uniram. Não me entrego ao medo, levanto a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me chama assim como estou, coragem terei, eu sei, a minha vida entregarei. Estão em ti, Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, teu reino aqui. Não me entrego ao medo, levanto a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me chama assim como estou, coragem terei, eu sei, a minha vida entregarei. Virá em seu trono a adoração de todos nós, e as muralhas não separam nossos corações. Somos filhos, ó boa graça, ó bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração de todos nós, e as muralhas não separam nossos corações.
somos filhos. Ó boa graça, ó bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração de todos nós, e as muralhas não separam nossos corações. Somos filhos, ó boa graça, ó bom Deus, seu nome é Jesus. Em seu trono, a adoração de todos nós, e as muralhas não separam nossos corações. Somos filhos, ó boa graça, ó bom Deus, seu nome é Jesus. Estão em ti, Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Uau, é muito bom saber que você continua conectado com a gente nesse tempo de celebração, e usar essa expressão conexão faz total sentido com a nova série de mensagens que nós estamos estreando hoje. Quando somos um. Nós vamos falar de conexão, unidade, pertencimento, de uma vida relevante que flui da nossa identidade, de quem somos. E o subtítulo da série tem relação com estarmos unidos com Jesus e em Jesus. Pegou a diferença? Unidos com Jesus no aspecto pessoal, eu e Jesus, você e Jesus. E em Jesus, o que isso significa? É possível ter unidade com Jesus no aspecto pessoal e em Jesus nesse aspecto comunitário. E sabe, a unidade, ela é um conceito não apenas fundamental para a nossa jornada espiritual, é um conceito relacional, que pode oferecer respostas concretas para os grandes dilemas da sua vida, sobre quem você é, como você deve viver, o que fazer, o que deixar de fazer. Tudo isso está relacionado diretamente com esse princípio da unidade. E eu oro para que essa revelação seja fresca para você, que você possa ter uma experiência viva a partir dessa série de mensagens de reavaliação da tua unidade, do teu relacionamento com Jesus e em Jesus. Então nós vamos tratar da unidade a partir desses dois aspectos, pessoal e comunitário, unidade com Jesus e unidade em Jesus. E sabe, a gente definiu essa sequência de uma maneira intencional. Hoje nós vamos conversar sobre esse aspecto pessoal, unidade com Jesus,
para depois, na próxima mensagem, nós conversarmos sobre unidade em Jesus. Sabe por quê? Não faltariam motivos ou exemplos para nós iniciarmos aqui uma reflexão em busca de respostas para a falta de unidade no movimento evangélico brasileiro. Talvez você já passou por algumas igrejas e tem algumas histórias para contar, algumas decepções sobre a falta de união, a falta de unidade, a falta de harmonia, a falta de amor. Mas o fato é que muitas vezes a falta de unidade nesse aspecto comunitário é apenas um sintoma da sua falta de unidade pessoal com Jesus. Então eu acredito que faz sentido nós começarmos a nossa série de mensagens sob esse fundamento da unidade pessoal com Jesus. Com Jesus. Porque no final das contas, a resposta para todas as crises que estão à nossa volta, para a falta de unidade, está na nossa unidade com Jesus. Com Jesus. E eu oro para que hoje você possa reavaliar o teu senso de pertencimento, o teu relacionamento com Jesus. Porque essa é a chave, não só para você ter a sua identidade curada, estabelecida sobre um firme fundamento, mas também para frutificar em larga escala dentro e fora da sua igreja local. E eu espero que a sua igreja local seja a nossa igreja local, a Igreja Multi. Jesus disse que sem unidade nós não podemos fazer nada. E é óbvio, você pode fazer muitas coisas sem unidade com Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que sem unidade com Ele, nós não podemos fazer nada que promova frutos duradouros. Frutos que de fato tenham um impacto para além de você mesmo e que permaneçam e que promovam impactos relacionados à eternidade. Frutos que duram. Sem Jesus, separado de Jesus, nada podemos fazer. E nós vamos conversar sobre unidade, e nada melhor do que olharmos para o Evangelho de João, no Novo Testamento. E é muito curioso porque o Evangelho de João, ele tem um paralelo muito legal com Gênesis. Em Gênesis, logo no início, nós temos a narrativa da criação, e Deus é apresentado como um Deus que fala, um Deus que está falando, e a partir da sua voz criativa, Ele gera uma identidade para o ser humano. E não só isso, Ele promove um ambiente propício para que o ser humano possa desfrutar de unidade com o Criador e também com a criação. A voz criativa de Deus, em Gênesis, ela estabelece ordem ao caos. No princípio, a terra era sem forma e vazia. O que isso significa no original é que havia caos. Havia caos, e a voz de Deus traz harmonia, paz, cura, esperança. E o Evangelho de João, no Novo Testamento, começa de uma maneira muito semelhante. Deus está falando. E nós vimos em outras oportunidades que depois que Deus cria todas as coisas de maneira perfeita, bela, o ser humano para desfrutar de unidade com Ele, o pecado, essa doença relacional entra na história da humanidade, corrompendo, danificando a unidade, os relacionamentos, trazendo caos de novo, ao invés de harmonia. E o Evangelho de João é claro, Deus continua falando, mas Ele está falando por meio de Jesus. Jesus é a voz de Deus, é o verbo de Deus. E Deus está falando através de Jesus, para que novamente haja reconexão, haja harmonia, haja cura para a sua identidade, para a minha identidade, para que nós possamos ter um senso de pertencimento novamente. Para que você possa se sentir novamente em casa, acolhido, tendo um relacionamento íntimo, real com Jesus. O Evangelho de João começa assim. Deus continua falando. E Jesus é a voz que ecoa e que está chegando agora ao seu coração.
E se a gente fosse resumir o Evangelho de João, em uma única frase, a gente poderia definir que o Evangelho de João é o Evangelho da unidade relacional com Jesus e em Jesus, que promove uma vida relevante, vibrante, para que você possa ser e fazer muitas coisas para a glória de Deus. Experimentar essa reconexão, esse relacionamento incrível, intenso com Jesus. E o autor desse evangelho, o próprio João, ele era conhecido antes como Filho do Trovão. E esse apelido tinha relação com a reputação dele. A identidade de João, antes de começar a caminhar com Jesus, amadurecer no seu relacionamento com Jesus, estava fundamentada naquilo que João fazia. Ele era um cara reativo, vingativo. Então ele era chamado de Filho do Trovão. Mas aí João começa a caminhar com Jesus, a ouvir a voz de Jesus. João começa a ter a sua identidade tratada, curada, ele começa a experimentar a unidade com Jesus. E o resultado é maravilhoso, é maravilhoso. João, então, passa a ser conhecido como o discípulo amado, aquele que Jesus amou. Olha só, no início, a identidade de João estava fundamentada naquilo que ele fazia, nas suas reações. Agora, a identidade de João, tratada, curada, um homem que está experimentando unidade com Jesus, ele passa a ser conhecido pelo seu relacionamento, pela unidade que ele desfrutava com Jesus, seu melhor amigo. Uau! Eu fico pensando como as pessoas por aí falam sobre quem eu sou. Como será que as pessoas falam a teu respeito quando você não está por perto? Você é conhecido pelo quê? Pela sua profissão? Pelas suas conquistas? Suas posses? Seus bens? Suas aventuras? Imagine que incrível começar a caminhar com Jesus, experimentar unidade com Jesus, e quando as pessoas pensarem sobre você, as pessoas não tenham outra definição a não ser, uau, o Tiago é alguém que anda com Jesus, é alguém que está experimentando unidade com Jesus, um relacionamento autêntico. Imagina ser definido dessa maneira, imagina ter a sua identidade definida sob a sua relação de intimidade com Jesus. Que privilégio! Sabe, Jesus sempre levou a unidade a sério. Ele ensinou sobre unidade, Jesus corrigiu os seus discípulos, exortou os seus discípulos sobre a importância e a urgência de vivermos em unidade com Ele e uns com os outros. Ele encorajou os seus discípulos a valorizarem a unidade, a acreditarem que essa é a verdadeira fonte de relevância. E não só isso, Jesus orou por seus discípulos. Jesus orou, Deus, que eles possam experimentar unidade comigo, como eu experimento contigo. E ele não parou por aí, ele não orou só pelos 12, pelos discípulos naquele tempo. Ele orou por você, por mim. Uau! Ele orou por nós, ele disse, Pai, aqueles que ainda vão crer no futuro, aqueles que ainda vão se reunir na Igreja Multi, que eles possam experimentar unidade comigo, assim como eu experimento unidade contigo. Jesus orou por unidade, Jesus levava a sério a unidade. E porque ele tinha consciência da identidade dele, ele levou até as últimas consequências a missão que foi confiada a ele. Ele foi até a cruz por amor, para se oferecer por seus amigos, para se oferecer, para entregar a sua vida por seus amigos, para que eles pudessem experimentar unidade com Ele e uns com os outros, para que nós pudéssemos experimentar essa unidade que cura a nossa alma, que nos dá as boas-vindas ao lar,
e que nos empodera para vivermos uma vida relevante. Uau! E nós vamos conversar sobre 2 capítulos do Evangelho de João. Hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 15 e na próxima mensagem sobre o capítulo 17. Eu quero ler com você o capítulo 15, a partir do versículo 5 até o versículo 15. E eu quero te encorajar a não apenas prestar atenção no que eu vou ler, mas abrir o seu coração e orar para que, enquanto eu estiver lendo esses versículos, esse registro do que Jesus disse certa vez, que você possa ouvir Jesus e não a minha leitura. Que você possa ouvir a voz de Jesus. A partir do versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, e eu a vocês, num relacionamento de intimidade, num relacionamento orgânico, e eu arrisco, autêntico, vocês não imaginam o que serão capazes de fazer. Vocês não têm ideia da colheita que terão. E aí vem o alerta: separados, vocês nada podem produzir, nada podem fazer. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, desconectado, que é apanhado e jogado fora na fogueira, não tem utilidade. Mas, se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas orações, as suas petições serão atendidas. Uau, eu vou ler de novo. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas petições, as suas orações serão atendidas. E é dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade, como meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa. No meu amor. É o que tenho feito. Eu tenho guardado, eu tenho dado exemplo, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permanecido no seu amor. Eu estou dizendo essas coisas com um propósito: que a minha alegria seja a alegria de vocês, que vocês possam experimentar a alegria compartilhada e que a alegria de vocês amadureça. Esse é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são os meus amigos quando fazem o que eu mando. Eu não chamo vocês de empregados, essa não é a nossa relação. Porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos. Porque eu estou falando com vocês. Porque eu contei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Que texto fantástico. Rico, profundo. Quantas informações, quantas ideias aqui dentro, em 10 versículos que nós lemos. Temos informações sobre pertencimento, sobre ouvir, ser ouvido, fazer, obedecer, frutificar. Nós temos alguns símbolos, Jesus como a videira, nós como os ramos conectados à videira, o Pai como agricultor, a necessidade de darmos frutos, o fato de que quem não dá fruto não está unido a Jesus. Quantas coisas! E talvez você já tenha sido impactado só com a leitura, mas esteja refletindo sobre tudo que ouviu. Eu quero dizer para vocês que há uma lição principal. No meio de tanta coisa, tem uma lição principal que não pode ser perdida. O que Jesus está dizendo com tudo isso que nós lemos é que ser
antecede fazer. Eu vou repetir. Ser antecede fazer. Talvez você que está frequentando a Multi há um tempo, se conectando com a gente, tenha se sentado à mesa comigo, com a Aline, com outras pessoas, e já tenha escutado essa fala. Olha, ser antecede fazer. E esse é um conceito, um fundamento que não vem do nosso projeto, das nossas ideias, da nossa imaginação, da nossa criatividade. É algo que vem de uma fala direta de Jesus. Ser antecede fazer. E se eu te perguntasse agora, você é um com Jesus? Você tem experimentado unidade com Jesus? Esse relacionamento íntimo, orgânico, autêntico que Jesus está descrevendo aqui. Se você disser, olha, não sei, talvez se você disser não, eu quero te dar o primeiro passo para ser. E isso pode ajudar aqueles que acham que são a reavaliar a unidade com Jesus. Como ser, se ser antecede fazer? O primeiro passo para ser é ouvir. O primeiro passo para ser um com Jesus é ouvir. Alguns capítulos antes do texto que nós lemos, no próprio Evangelho de João, nós temos outra fala de Jesus registrada. E Jesus disse assim, olha, ao nosso entorno existem muitas pessoas. Muitas pessoas passam por nós, estão vivendo por aí. E essas pessoas são como ovelhas, que precisam de um pastor, de um guia. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. E dentre essas pessoas, existem ovelhas que escutam a minha voz, reconhecem a minha voz e me seguem. E experimentam unidade comigo. Ouvir é o primeiro passo para ser. O apóstolo Paulo, também em Romanos capítulo 10, versículos 14 a 17, parafraseando, ele diz o seguinte, a questão fundamental é, antes de fazer qualquer coisa em nome de Deus, em nome de Jesus, você precisa crer. Mas para crer, você precisa ouvir. E a não ser que a voz de Jesus seja ouvida, não há nada de útil a ser escutado. O primeiro passo para ser é ouvir. Gálatas capítulo 3, versículos 2 a 4. Olha que pergunta capciosa, e eu quero estendê-la a você. Permitam-me perguntar, como é que começou o relacionamento de vocês com Jesus? Como é que a nova vida de unidade com Jesus começou? Vasculhe suas memórias. Você tem algum tipo de lembrança? Como é que essa jornada espiritual começou? Será que foi pelo resultado de várias tentativas, do esforço de vocês, de agradarem a Deus por meio de uma lista de tarefas? Ou será que foi porque vocês ouviram a voz de Jesus, aceitaram a voz de Jesus e começaram a seguir Jesus? E o interessante é que no Evangelho de João, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 9, nós temos menção de que essas pessoas que estão espalhadas por aí, elas podem ser divididas em duas categorias. A primeira categoria tem relação com as pessoas que escutam a voz de Jesus, aceitam a voz de Jesus e seguem Jesus. Experimentam unidade com Jesus. E o segundo grupo de pessoas está relacionado com aqueles que escutam a voz de Jesus, mas são indiferentes, ou até mesmo rejeitam a voz de Jesus. E
no texto em que nós lemos, no capítulo 15, a gente começou a nossa leitura a partir do versículo 5, com essa ideia de que Jesus é a videira, nós somos os ramos, estamos conectados a Jesus, e que a vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente possa dar muito fruto. Só que, alguns versículos antes, logo no início do capítulo 15, que nós não lemos, aparece uma expressão muito curiosa, de que aqueles que estão experimentando unidade com Jesus são como ramos que precisam ser limpos, para que eles possam dar muito fruto. E essa expressão da fala de Jesus, olha, vocês precisam ser limpos, vocês precisam ser cuidados para darem muito fruto se vocês estiverem unidos a mim, ela aparece em uma das cenas mais memoráveis do cristianismo, na última ceia. Jesus se reúne com seus discípulos antes da sua prisão, da sua morte, ressurreição, e ele dá aquela festa, eles ceiam juntos, e ele olha para os 12 e diz assim: vocês estão limpos, vocês ouviram a minha voz e vocês estão limpos. Como se ele estivesse dizendo, olha, vocês estão prontos, daqui em diante, muitas coisas vão florescer e frutificar através da vida de vocês. Mas ele se volta para Judas, um dos 12, e diz assim: nem todos estão limpos. Vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. E sabe, há muita especulação, debate sobre a condição de Judas, mas a gente vai simplificar a nossa conversa e usar Judas como um símbolo desse grupo de pessoas que escutam a voz de Jesus. Talvez que estão dentro dos templos das igrejas evangélicas no Brasil, que estão fazendo muitas coisas em nome de Deus, que estão realizando muitas coisas, até mesmo liderando ministérios, ensinando a Bíblia por aí, e que parecem ser porque estão fazendo muitas coisas. Pensa comigo, Judas estava entre os 12 discípulos, Judas, ele estava fazendo as mesmas coisas que os outros discípulos estavam. Judas ouvia a voz de Jesus toda semana, como os outros discípulos ouviam. Judas se vestia como um discípulo. Judas parecia ser um discípulo. Mas Jesus diz, nem todos são, apenas porque fazem. Já parou para analisar isso? Você teria a honestidade, a autenticidade, a coragem de passar esse filtro sobre a sua própria vida e espiritualidade? Será que você é um com Jesus? Porque você tem ouvido a voz de Jesus e as palavras de Jesus permanecido no seu coração? Ou será que você, de fato, frequenta os mesmos lugares que os amigos de Jesus? Será que você se veste como os amigos de Jesus? Será que você leu a Bíblia e tem algumas informações que os amigos de Jesus também têm? E por isso você parece ser porque faz. Sabe, eu tive uma experiência que me ajudou muito a compreender essa ideia e que eu quero passar para vocês. Eu estava dando um passeio com a Aline, a gente estava no shopping, e sabe, a gente entrou numa loja, e eu parei na frente de uma prateleira, tinham vários cabides, moletons, e eu comecei a olhar algumas coisas que chamaram minha atenção. E eu estava ali vasculhando tamanhos, cores, quando de repente alguém tocou o meu ombro, eu olhei para trás, e a pessoa me fez uma pergunta: vem cá, será que tem o tamanho M? E eu pensei, bom, não sei, você quer dar uma olhada? A pessoa ficou meio constrangida, achou meio estranho, e eu segui, fui olhar alguns tênis. De repente outra pessoa toca no meu ombro, fala: vem cá, eu queria saber se tem o tamanho 42. Aí eu comecei a ficar um pouco desconfortável, falei: cara, como assim? Por que estão pensando que eu trabalho aqui? E aí eu disse para a pessoa: não sei, procura uma informação com aquele rapaz ali, apontei alguém que estava identificado. E aí a Aline ainda estava experimentando algumas coisas, eu estava aguardando, e eu resolvi olhar algumas blusas.
Eu estava olhando, uma terceira pessoa tocou no meu ombro, já comecei a ficar, vocês estão de brincadeira comigo. Tem alguma coisa colada nas minhas costas aqui que eu não sei. E aí essa terceira pessoa disse, vem cá, não tem como você pegar um tênis preto para mim? E eu pensei, cara, eu vou mandar a real. Eu falei, vem cá, desculpa, eu não trabalho aqui não. E eu fiquei andando pela loja, fiquei pensativo, falei, gente, por que estão pensando que eu trabalho aqui? Por que acham que eu tenho condições de responder algumas perguntas, autoridade para resolucionar alguns desses pedidos que estão me fazendo? Por que essas pessoas estão achando que eu faço parte desse time de vendedores? E aí eu estava passeando pela loja, de repente eu olhei para a placa na fachada. E eu vi a marca estampada ali, bem grande. E aí me deu um estalo, eu olhei para mim. E quando eu olhei para mim, os meus olhos se voltaram para o meu peito. A mesma marca estava estampada num tamanho enorme. E outros vendedores estavam com uma roupa muito parecida com a mesma marca estampada. E eu pensei, caramba, parece que eu sou, mas eu não faço parte dessa equipe, desse time. E às vezes, essa é a tua realidade. Às vezes, essa é a realidade de muitas pessoas que estão transitando nos corredores da religiosidade. Você se parece porque você faz, porque você frequenta. Mas a grande pergunta é: você está unido com Jesus? E a própria fala de Jesus traz para a gente um sinal, uma resposta, um gabarito. Se você estiver levando a sério essa experiência de reavaliação e quiser procurar um sinal, Jesus diz para nós qual é o sinal que pode evidenciar se você é um com Ele. Olha só, Jesus disse o seguinte: se vocês estão em mim, se vocês estão unidos comigo, e as minhas palavras estão em vocês, ou seja, se vocês já estão ouvindo a minha voz, e a minha voz permanecendo no coração de vocês, estejam certos de que as suas petições, as suas orações serão atendidas. E essa é uma declaração, caramba, intensa, ousada. Estejam certos de que tudo o que pedirem em meu nome receberão. Estar unido com Jesus te concede essa promessa de que se você pedir algo em nome de Jesus, a sua voz será ouvida. E é lógico, talvez você questione agora esse texto, essa promessa, dizendo, não, Tiago, mas a minha experiência nega essa afirmação que você fez. Porque sabe, eu já pedi tanta coisa em nome de Jesus. Eu já orei por tantos motivos e as coisas não deram muito certo de acordo com a minha vontade, com os meus desejos. E o X da questão é que se você é um com Jesus, você escuta a voz de Jesus e Jesus escuta a sua voz. Escuta os seus pedidos, escuta as suas orações. Mas, se você é um com Jesus, você não apenas escuta a voz de Jesus e pede para Jesus. Você pede como Jesus pediria. Tem uma grande diferença. E como é que Jesus pediria? Como é que Jesus oraria? Jesus ensinou isso para os discípulos. Jesus disse, quando orarem, quando forem pedir, peçam em meu nome. Mas ele, através da oração do Pai Nosso, ensinou também que a nossa maneira de pedir deve ser, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, se eu começo a ouvir a voz de Jesus,
começo a experimentar unidade com Jesus, eu não devo pedir nada que Jesus não pediria. E se eu começar a pedir como Jesus pediria, venha o teu reino, Deus, seja feita a tua vontade. Orações nobres, para além de você mesmo. O reino de Deus vai transbordar em você e através de você, porque você está unido com Jesus. Então o sinal que você precisa procurar, que evidencia a tua unidade com Jesus é: quais foram as minhas orações até hoje atendidas? E quais são os frutos dessas orações atendidas? São frutos duradouros? Frutos para além de mim? Frutos que manifestaram justiça, paz, amor, alegria, o reino de Deus para outras pessoas que estão à sua volta? Quem ouve a voz de Jesus se torna um com Ele e pede como Ele, e recebe resposta, porque quando nós pedimos em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus, Deus se alegra em estabelecer a vontade dEle em nós e através de nós. Você tem experimentado essa unidade com Jesus? Há poder em estar unido com Jesus. Há poder. E a unidade com Jesus é um relacionamento autêntico. O relacionamento autêntico é uma via de mão dupla. Eu escuto, mas eu também sou ouvido. Como não repensar? Como não reavaliar? Como não desejar esse tipo de unidade com Jesus? De modo que você passe não só a crer, ter um sistema de crença, de espiritualidade, mas você passe a viver a partir desse fundamento da unidade com Jesus, em que tudo na sua vida seja balizado, fundamentado pela unidade, pela voz daquele que está querendo curar a tua identidade e te levantar como um sinal de paz, justiça, alegria do reino de Deus. Agora, tem uma outra declaração ousada para fazer para você. Quando somos um com Jesus, nós não apenas somos, nós fazemos. Só que nós fazemos por amor. Cada vez mais em relação à intensidade e à qualidade do que devemos fazer. Como assim, Tiago? Andar com Jesus, legal, experimentar a unidade com Ele, ter algumas orações respondidas, mas fazer por amor, legal, confere, mas cada vez mais, de maneira intensa, que revele qualidade também cada vez mais, eu acho que você está exagerando. Mas Jesus deixou claro que esse é o sistema de vida que flui do fundamento da unidade. E ele deixou duas ideias dentro da fala dele em João 15, dentro do texto que nós lemos, que evidenciam primeiro que nós devemos fazer por amor. Vamos olhar para a primeira ideia. A primeira ideia é uma contraposição entre amigo e empregado. Nós devemos fazer por amor, porque nós não somos meramente empregados. Jesus nos chama de amigos. Se você desfruta de unidade com Jesus, você é chamado de amigo de Jesus. E um amigo faz por amor, não só por obrigação. E o que é amor? Jesus, na última ceia, ele revelou para os discípulos o que era amar. Amar não é só ter um sentimento, uma afeição. Amar é servir, é se oferecer, é fazer. Então, quando somos um com Jesus, fazemos por amor. Tozer, um teólogo, ele tem uma citação muito legal.
Olha só, Jesus ensinou aos seus discípulos que o amor e a obediência estão organicamente unidos. E que o teste final para você saber se ama é a sua obediência. É o que você faz. É a quem você serve. Quero ler o texto de novo. Jesus disse: este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. E como é que Jesus amou as pessoas? Jesus se entregou. Então a melhor maneira de amar é se oferecer, é servir, é fazer. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são os meus amigos quando fazem o que eu mando, por amor. Eu não chamo vocês de empregados, porque os empregados não têm uma relação com o coração do patrão. Mas eu tenho falado com vocês, tudo aquilo que eu tenho escutado de meu Pai, eu tenho aberto meu coração para vocês, eu tenho revelado o coração do Pai para vocês, a intimidade, a unidade entre nós. E você não é simplesmente um empregado da igreja, do reino de Deus, com uma lista de tarefas. Você é chamado para ser amigo, amigo. E eu os chamo de amigos. Quando somos um, fazemos por amor, porque somos amigos. João ficou conhecido como o melhor amigo de Jesus. Uau! Mas tem uma segunda ideia, que vai fundamentar essa ideia de que nós devemos fazer por amor cada vez mais, que é a ideia da maturidade. Quando somos um com Jesus, quando nós estamos conectados a Jesus, nós recebemos vida através da voz de Jesus e nós passamos a amadurecer. Olha o texto. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem muitos frutos em larga escala, quando vocês demonstram maturidade, como os meus discípulos. E a grande questão é, o que é maturidade? Sabe, no mundo ocidental, a gente distorceu um pouco essa ideia de maturidade. Maturidade, para a gente hoje, tem relação com a nossa capacidade de reter informação, de assimilar um conteúdo, de dominar algumas técnicas, de ser capaz de fazer algumas coisas. Mas a maturidade bíblica não tem relação simplesmente com uma capacidade intelectual, um domínio teórico de algumas matérias, alguns ensinamentos bíblicos. Maturidade bíblica tem relação com capacidade de sustentação de frutos. Pense numa árvore frutífera. Imagine que você está no seu quintal, se você mora num apartamento, na sua sacada, se você não tem sacada, você foi plantar uma árvore no parque. E você está cuidando dessa árvore com todo amor, todo carinho, essa árvore começou a crescer, você poda, limpa os galhos, aduba, rega. E essa árvore ela é frutífera, ela começa a crescer e você está ansioso para experimentar os primeiros frutos. E a primeira vez que essa árvore frutifica, você encontra 3 frutos. Você fala, uau! Saiu de uma semente, eu cuidei, eu plantei, cresceu, 3 frutos, uau! Eu vou continuar cuidando. E você continua cuidando, essa árvore cresce, o dobro de capacidade de sustentação. E você está ansioso pela próxima estação de frutificação. E você vai todo feliz para pegar os frutos. Quando você chega lá, imagine que você encontre apenas um fruto. Uma árvore com o dobro de capacidade que frutifica menos do que da primeira vez. Intuitivamente você vai pensar, tem algo errado. Pode ser na raiz, pode ser alguma coisa que eu fiz com essa planta, não sei, mas não é intuitivo que uma árvore que esteja num processo de maturação, de crescimento,
com uma capacidade maior de frutificação, de sustentação de frutos, te ofereça, na segunda colheita, menos frutos que da primeira vez. E essa é a ideia de maturidade para Jesus. Se nós estivermos unidos com Ele, não é intuitivo que você frutifique cada vez menos. Porque se você está amadurecendo, bebendo da vida que flui do trono de Deus, você deve frutificar por amor cada vez mais. Cada vez mais. E é óbvio, sabe, que existem estações certas para frutificar. Dentro da fala de Jesus, nós temos esse conceito de que nós às vezes vamos ser limpos. Nós vamos ser tratados, cuidados para voltar a frutificar no tempo devido. Mas quem está unido com Jesus, frutifica. E deve frutificar cada vez mais. Cada vez mais. Então nós temos uma máxima na fala de Jesus. Ser antecede fazer. Mas fazer é um resultado de ser. Fazer é um resultado de quem somos. Se estamos unidos com Jesus, nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos experimentar essa vida que flui do próprio Jesus, da voz de Jesus, sermos limpos, para a gente frutificar, para a gente viver para a glória de Deus e realizar muitas coisas, por amor, cada vez mais. Qual foi a última vez que você vibrou com essa perspectiva de seguir a Jesus, para que você tenha a sua identidade fundamentada nele, para que você seja e para que você faça por amor cada vez mais. E aqui na Multi, nós, desde o início, conversamos muito sobre como acolher pessoas. E nós não valorizamos ninguém, não definimos a identidade de ninguém por aquilo que essa pessoa possa oferecer, fazer. Porque Jesus não olha para as pessoas assim. Ele as chama para ser. E fazer é um resultado de quem somos. A gente crê aqui que a nossa ação, a nossa vida com propósito é sempre um reflexo de quem nós somos, daquilo que nós ouvimos de Jesus, daquilo que nós cremos. Então, se alguém no nosso meio não está fazendo o que deve, está pisando na bola, nós não temos uma postura de controle, de correção de comportamento, sabe? Ficar dando para a pessoa uma lista de boa conduta, do que ela deve falar, como ela deve se vestir, o que ela deve fazer, o que ela deve deixar de fazer, que local ela deve ir, que local ela deve deixar de ir. Nós não acreditamos que esse é o modo de Deus para sermos igreja. Nós acreditamos que fomos chamados para conduzir as pessoas à unidade com Jesus, para sentar e ouvir a voz de Jesus, porque quem está unido com Jesus frutifica. A nossa maior preocupação não é comportamental, tem relação com essência, com quem somos. Nós não queremos unir ninguém com a logo da Multi, com a placa da Multi. Nós acreditamos que as pessoas devem ser fiéis a Jesus, e se elas forem fiéis a Jesus, estiverem unidas com Jesus, elas estarão aonde elas devem estar, frutificando como devem frutificar. E o nosso papel é celebrar à medida que nós unimos pessoas com Jesus, por meio da sua palavra, por meio do nosso amor. Nós fomos chamados para levar as pessoas à unidade com Jesus. Talvez isso seja libertador para você, saber que nós não estamos te tratando como uma peça numa engrenagem. Nós vamos te dar uma lista de tarefas e se você não cumprir algumas coisas, você será descartado. Nós queremos te levar a ouvir a voz de Jesus. E eu quero encerrar esse sermão, essa reflexão, a abertura dessa série de mensagens com a história de Marta e Maria.
Uma história muito conhecida. Muito conhecida. No meio evangélico, já ouvi vários sermões sobre essa história. Jesus, certa vez, marcou uma visita na casa de 2 mulheres. Ele queria estar com elas. Ele queria falar com elas. Ele queria que a voz dele restabelecesse a identidade, a dignidade delas. Curasse a identidade das 2. Para que elas fossem. Para que elas pudessem experimentar a unidade com Jesus. E imagine se você tivesse que receber Jesus na sua casa. Provavelmente você estaria com a mente a mil, pensando, bom, o que eu vou cozinhar? Eu vou pedir que tipo de pizza? Tenho que limpar a casa. E entre as 2, havia Marta, proativa. E ela estava acostumada a demonstrar quem era por meio daquilo que fazia. E ela começa a organizar a casa. E Jesus está a caminho, só que Jesus está a caminho com a galera. A igreja de Jesus está crescendo. E Jesus chega com a comitiva na casa de Marta e Maria. E Marta não terminou de fazer tudo o que ela desejava fazer. E aí, Jesus começa a falar. E Maria, ela escuta a voz de Jesus, ela é atraída pela voz de Jesus, e ela decide sentar aos pés de Jesus, para ser uma com Jesus, para ouvir Jesus, para ouvir Jesus. Mas Marta, ela está na correria, ela está querendo demonstrar quem ela é a partir daquilo que ela faz. Ela está fazendo, está limpando todas as coisas, e Jesus está ali. E Maria ouvindo. E Marta começa a ficar incomodada, ela olha para Maria ouvindo aos pés de Jesus e começa a ficar indignada, que história é essa da minha irmã estar ali ouvindo Jesus enquanto eu estou fazendo todas as coisas sozinhas. Enquanto eu estou com toda essa lista de tarefas aqui a ser concluída. Maria, vem para cá, às vezes olhando fixo para Maria, dando algumas indiretas, sai daí. Até que ela rompe o silêncio, e ela faz um senão, ela chama a atenção de Jesus e diz, Jesus, que história é essa? Peça para Maria se levantar e vir fazer o que nós temos que fazer. E Jesus, ele aproveita esse momento de uma maneira didática, amável, para ensinar Marta que muitas coisas são urgentes, relevantes, mas que ser com Ele, estar com Ele, ouvir a voz dEle é mais importante. Porque aquilo que fazemos deve ser um resultado daquilo que somos, daquilo que ouvimos. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, a sua irmã escolheu aquilo que era necessário. Uma só coisa é necessária. E é ouvir a minha voz, para experimentar unidade comigo. Marta, venha para cá. E algumas pessoas olham para essa história e pensam, olha, mas as igrejas, nossas comunidades precisam de Martas e Marias. Porque se as Marias ficarem sentadas aos pés de Jesus, ouvindo Jesus com esse papo meio hippie de ser, pertencer, ter a identidade curada, quem é que vai arrumar as cadeiras? Quem é que vai tocar no louvor? Quem é que vai realizar todas as tarefas? Preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas. Essa ideia de contemplação, como se ouvir a Jesus fosse uma experiência de abdução da realidade, extração de responsabilidade. Não, ouvir a voz de Jesus tem relação com transformação de essência, que gera em você a responsabilidade de não apenas ser, mas fazer. Então o que Jesus está dizendo para nós é, ser antecede fazer, mas fazer é um resultado de quem vocês são comigo. Então sejam um comigo. Quando formos um com Jesus, nós teremos uma comunidade vibrante, de pessoas não abduzidas, não simplesmente contemplativas, mas atuantes,
Haverá poder fluindo da nossa comunidade de fé, amor, unidade, relevância. Jesus está em busca de corações que escutem a sua voz, que sigam a sua voz e que vivam para a sua glória em todas as esferas da nossa existência. E eu quero orar por você que talvez ouviu toda essa reflexão, esteja num processo de reavaliação. Eu quero orar para que você, de fato, tenha escutado a voz de Jesus e que você possa reagir à voz de Jesus, para que você seja um com Ele, para que você experimente essa unidade pessoal com Jesus e para que você seja bênção aonde você estiver. Talvez você esteja prestes a tomar a decisão mais importante da sua vida. Talvez você esteja pensando, eu quero ser um com Jesus, eu nunca tinha escutado essa mensagem. Sempre ouvi vários ensinamentos religiosos sobre o que fazer, o que deixar de fazer, mas esse lance de essência sendo transformada, eu quero isso. E eu quero orar pela sua vida também, para que você possa ser conduzido ao batismo. Nós queremos batizar você, te auxiliar nessa caminhada. E talvez se você está ferido no meio de todo esse processo, talvez você há tempos não escuta a voz de Jesus. E você deixou de frutificar porque você não está limpo. Você até está conectado, mas você precisa ser limpo. Eu quero orar para que você também volte a ouvir, para que você seja bênção a partir da unidade com Jesus. Jesus, nós oramos em Teu nome. O Senhor disse que quando nós orássemos em Seu nome, como o Senhor nos ensinou a orar, haveria resposta, nós seríamos atendidos. Então eu quero orar por cada pessoa que ouviu essa reflexão sobre unidade. E eu quero pedir para que no nome de Jesus, em Teu nome, Jesus, pessoas possam ouvir a Sua voz, reagir à Sua voz, serem curadas, experimentarem um senso de dignidade, de pertencimento, de relacionamento autêntico contigo, para frutificar em larga escala, para experimentarem maturidade, sustentação de muitos frutos. É em Teu nome que nós oramos. Nós Te amamos. Tu és o centro de tudo que nós temos feito. O fundamento é o amor por Ti. Nos mantenha assim. Nós Te amamos. Amém. Que mensagem especial para os nossos tempos. E diante dela temos a oportunidade de repensar muitas coisas sobre a nossa vida, nosso relacionamento com Jesus e com a igreja. Então, nós queremos oferecer para você essa mesma oportunidade de reflexão através de 2 perguntas. Primeira pergunta: sua jornada de fé tem sido marcada por essa unidade com Jesus? Se sua resposta for ainda não, mas hoje, depois dessa mensagem, você reconheceu essa necessidade e sentiu o desejo de experimentar a unidade com Jesus, nós queremos te ajudar nessa caminhada e te conduzir ao próximo passo, o batismo. No nosso Instagram, disponibilizamos um link para você que deseja ser batizado. Basta preencher o formulário e entraremos em contato. Agora, segunda pergunta. Se você já colocou a sua fé em Jesus, consegue afirmar que a sua unidade com Ele está resultando em ações de serviço e generosidade? Vocês já sabem que aqui na Multi, o ser antecede fazer. Ou seja, o fazer não define a nossa identidade, mas é um fruto que confirma ela. Por isso queremos orar por cada um de vocês, para que Deus conceda respostas claras para essas perguntas. Mas antes de nós orarmos, se você deseja fazer parte da história da Igreja Multi e do que Jesus está fazendo em nós e através de nós, saiba que a sua generosidade pode nos auxiliar a continuar conectando pessoas a Jesus. Você pode exercer generosidade através do nosso Pix, igrejamulti@gmail.com. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que pudemos ouvir agora. Obrigado, Deus, porque nós somos desafiados a ser antes de fazer. Fomos desafiados, Senhor, a um relacionamento mais íntimo com Jesus, uma caminhada mais sincera como discípulos de Jesus. Deus, move-nos nessa direção.
que possamos fazer isso de forma intensa, intencional. E Deus, que outras pessoas possam se juntar a nós nessa caminhada, que nós sejamos teus instrumentos para que outros possam se decidir por uma caminhada com Jesus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém. Que Jesus te abençoe e uma ótima semana.